época em que o conhecimento era mais valioso que o ouro. Uma época em que reis e rainhas competiam não por terras, mas por sabedoria. Essa era a cidade de Alexandria, no Egito, lar de um lugar que se tornaria a lenda máxima da história humana. Estou falando da Grande Biblioteca de Alexandria. Um lugar que não era apenas uma coleção de livros, mas sim o centro intelectual do mundo antigo. Dizem que ela continha todos os segredos da humanidade. Mas o que realmente era a biblioteca? E, mais importante, o que realmente aconteceu com ela? Prepare-se para conhecer a história e o mistério da maior perda de conhecimento de todos os tempos. Muitas pessoas pensam na biblioteca como um prédio simples, mas na verdade era um complexo gigantesco. Ela fazia parte de uma instituição ainda maior, conhecida como museu. Não um museu como o de hoje, mas um templo dedicado às musas, às deusas gregas do conhecimento. Era um verdadeiro campus de pesquisa e estudos. Dentro de seus muros, viviam e trabalhavam os maiores pensadores da época, astrônomos, matemáticos, médicos e poetas. Os estudiosos eram pagos para viver ali, comer de graça e dedicar suas vidas a duas coisas: ler e descobrir. Era, de fato, a primeira grande universidade do mundo. A história começa por volta do ano 300 a.C., com Ptolomeu I, um general de Alexandre o Grande, que se tornou rei do Egito. Ptolomeu queria que sua nova capital, Alexandria, fosse o farol da civilização. Ele e seu filho Ptolomeu II tiveram a ambição de criar uma cópia de todos os livros que existiam no mundo. Para isso, eles adotaram métodos impressionantes e às vezes um tanto quanto radicais. Os navios que chegavam ao grande porto de Alexandria eram inspecionados, não por contrabando, mas por livros. Se um navio trouxesse qualquer pergaminho que a biblioteca não tivesse, ele era confiscado. Os escribas da biblioteca copiavam o texto à mão, com perfeição. O pergaminho original era guardado na biblioteca e o rei enviava a cópia, geralmente de qualidade inferior, de volta ao dono do navio. Essa era a lei de Alexandria e mostra o quão séria era a missão de colecionar tudo. A coleção cresceu a um ritmo espantoso. Estima-se que no seu auge, a grande biblioteca e suas coleções menores, como a do Templo de Serapis, podiam conter entre 400 mil e 700 mil rolos de papiro. Para você ter uma ideia, um único rolo de papiro geralmente continha apenas um livro, ou parte de um livro. Era uma quantidade de informação que jamais havia sido reunida em um só lugar. Os textos cobriam tudo, desde a história da Babilônia até tratados filosóficos de Platão, passando por conhecimentos de matemática persa e medicina egípcia. Dentro da biblioteca, grandes mentes fizeram descobertas que estavam séculos à frente do seu tempo. Foi em Alexandria que o matemático Euclides escreveu a base de toda a geometria que estudamos hoje. Foi lá que Eratóstenes, usando apenas sombras e matemática, calculou a circunferência da Terra com uma precisão impressionante, provando que nosso planeta era redondo. E foi lá que Herófilo, o pai da anatomia, mapeou o sistema nervoso humano. Esse conhecimento não era apenas para estudo, era tecnologia avançada. Curas médicas, invenções de engenharia, tudo estava lá nos seus frágeis rolos de papiro. Agora, chegamos ao mistério central. O que exatamente causou o fim dessa maravilha? A história popular conta que a biblioteca foi destruída em um único dia por um grande incêndio, provocado por um dos maiores líderes de todos os tempos, Júlio César.
A história é dramática. Estamos no ano 48 a.C. Júlio César, em guerra no Egito, é encurralado no Palácio Real. Para impedir que suas forças fossem destruídas, ele manda incendiar a frota naval egípcia que estava no porto. O fogo, então, se espalha incontrolavelmente pelo porto e pela cidade, atingindo a biblioteca e transformando milênios de conhecimento em cinzas. Mas a história raramente é tão simples. Embora o incêndio de César tenha sido real, a maioria dos historiadores concorda que ele não destruiu toda a grande biblioteca. O fogo de César provavelmente destruiu os armazéns no porto, onde milhares de rolos estavam aguardando para serem catalogados ou enviados. Se toda a biblioteca tivesse sido destruída, como as grandes mentes continuaram a estudar e escreverem em Alexandria nas décadas seguintes? O incêndio de César foi um golpe trágico, uma ferida grave, mas não foi a morte final. Pense na biblioteca como uma árvore gigante com muitos galhos. César cortou um galho grande, causando um dano horrível, mas a árvore continuou viva. O declínio, a verdadeira morte da biblioteca, foi um processo lento e doloroso, espanado por 4 séculos, causado por algo muito menos dramático que um incêndio: a negligência e a mudança política. Com o passar do tempo, a dinastia ptolomaica começou a enfraquecer. Os reis seguintes não tinham mais o mesmo amor pelo conhecimento ou o dinheiro para mantê-lo. A biblioteca era caríssima. Pagar os estudiosos, copiar os rolos, manter o papiro longe de insetos e da umidade, tudo isso custava uma fortuna. Sem o apoio real, a qualidade dos estudos e do acervo começou a cair. A ambição dos Ptolomeus de ter todos os livros do mundo também causou problemas. Muitos dos rolos eram cópias de cópias, feitas às pressas, ou textos de pouco valor. E o grande problema dos rolos era que, a cada vez que alguém o lia, o papiro se desgastava. Um rolo precisava ser copiado de novo a cada poucos séculos. Quando o dinheiro para os escribas e para o museu acabou, a biblioteca começou a se desfazer sozinha. Os rolos antigos simplesmente se desintegravam ou eram ignorados. O próximo grande golpe veio com o aumento da tensão política e religiosa. O mundo estava mudando. Alexandria estava sob domínio romano, e a filosofia e a ciência gregas já não eram tão valorizadas. Novas religiões, como o cristianismo, estavam crescendo e muitas vezes entravam em conflito com o conhecimento pagão guardado na biblioteca. A biblioteca não estava mais protegida. No ano 270 d.C., a cidade de Alexandria foi atacada pelo imperador romano Aureliano. Desta vez, o coração da cidade, onde ficava o museu, sofreu grandes danos. O imperador Aureliano estava mais interessado em proteger as muralhas da cidade do que em proteger os pergaminhos. O incêndio de Aureliano foi talvez o golpe mais devastador para o acervo principal. Após este evento, a grande biblioteca, como a conhecíamos, deixou de existir como uma instituição de pesquisa mundial. Mas ainda havia uma coleção secundária, uma espécie de filial da grande biblioteca, localizada no Templo de Serapis. Esta coleção também era rica, mas muito menor, e é aqui que entra o último e mais controverso capítulo do seu fim. No final do século IV, as tensões religiosas em Alexandria estavam no auge. O imperador Teodósio havia declarado o cristianismo como religião oficial, e o bispo Teófilo de Alexandria era muito poderoso. Em 391 d.C., o Templo de Serapis, um símbolo da cultura pagã, foi atacado por uma multidão cristã.
Historiadores da época dizem que o templo foi destruído e todos os seus rolos, que eram a última grande coleção da biblioteca, foram queimados. Este evento marcou o fim físico da última parte do grande acervo. Existe ainda uma teoria menos aceita, mas que aparece muito em lendas, sobre a destruição pelos árabes no século VII. A lenda diz que, quando os árabes conquistaram Alexandria, o califa Omar teria ordenado que os rolos fossem queimados, dizendo: "Se os livros concordam com o Alcorão, são desnecessários. Se discordam, são perigosos. Queimem-nos." Quase todos os historiadores consideram essa história uma lenda inventada séculos depois. Na época da conquista árabe no século VII, a coleção de livros em Alexandria já estava quase totalmente destruída. A cidade não era mais o centro de saber de 1000 anos atrás. Portanto, a destruição final da Biblioteca de Alexandria não foi um único ato de maldade, mas sim uma morte lenta e gradual, pontuada por vários desastres e, principalmente, pelo desinteresse e pela falta de dinheiro para manter o conhecimento vivo. O verdadeiro mistério é: o que exatamente nós perdemos? É impossível saber, mas os historiadores especulam sobre perdas incríveis. Pense no conhecimento que poderia ter nos poupado séculos de escuridão. Talvez tenhamos perdido a cura para doenças que só encontramos no século XX. Talvez os cálculos de Hiparco sobre o sistema solar pudessem ter evitado que a Europa acreditasse por 1000 anos que a Terra era o centro do universo. Poderíamos ter descoberto a eletricidade ou máquinas a vapor que poderiam ter adiantado a Revolução Industrial em mais de 1000 anos. A história poderia ser completamente diferente hoje. A biblioteca não era apenas uma coleção de livros, era a chave para um futuro que nunca tivemos. A Biblioteca de Alexandria nos ensina uma lição profunda. Ela nos mostra que construir conhecimento é um trabalho difícil, mas mantê-lo é ainda mais difícil. A história não é apenas sobre o que foi criado, mas sobre o que foi perdido. E a perda de Alexandria foi a perda de um futuro inteiro para a humanidade. Este tesouro de saber, consumido pelo fogo, pela guerra, pela falta de dinheiro e pela intolerância, nos lembra que o conhecimento é frágil. Ele precisa ser cuidado e valorizado a cada geração. A maior homenagem que podemos fazer à Biblioteca de Alexandria é garantir que o conhecimento de hoje seja preservado para o futuro. Se você gostou da nossa história de hoje, deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem ama história e, é claro, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sino. Há muitos outros segredos esperando para serem revelados.